E aí, nesses 10 anos, você entende, então, que se não tivesse tido essa divisão do tempo aí, você acredita que o seu casamento, o casamento de vocês, a aliança de vocês talvez poderia ter se rompido? Fala um pouquinho disso para nós e o que você entende o que você entende da importância também dos momentos difíceis. Onde é que isso faz com que o relacionamento também possa se fortalecer? Queria que você falasse um pouco desse Deus que transformou um pouco o Danilo e falasse também dessas adversidades que vocês viveram e que todo casal vive, ninguém é diferente, né? As histórias são assim. O que isso fez a mulher Ingrid forte? Isso. Eu sempre tive assim na minha cabeça que, independente de qualquer situação, eu ia continuar fiel no meu casamento. Né? Eu, como se diz, eu casei para viver para sempre e nunca passou nenhuma possibilidade na minha cabeça de divórcio, de separação, de vamos ficar uma semana cada um em uma casa, nada semelhante. Então, assim, eu sempre tive isso assim com muita convicção. E quando eu casei com o Danilo sempre assim soube, né, dessa decisão minha assim realmente de honrar, né, de persistir até o fim. E eu sempre tive um raciocínio muito claro assim, que o casamento, a união, ou o namoro, ou o relacionamento, né, independente de que estágio que você esteja, você vai ter momentos bons, momentos ruins, né, vai ter etapas que vai ter muitas bênçãos, às vezes vai ter algum período ali de maior dificuldade. Isso sempre foi muito claro para mim. Então eu já sabia o que eu queria, eu já sabia o que eu estava disposta a passar, e eu não via até as dificuldades como um problema para a separação, ou para criar alguma outra estratégia ali de sair fora desse casamento, né? Nós namoramos 3 anos, né? Noivamos, casamos. Agora o Danilo não. O Danilo eu vejo, né? Quando ele casou, que ele sempre tinha essa visão que, se não der certo, a gente segue cada um seu caminho, se vier uma dificuldade, eu não quero passar pela dificuldade, eu casei para ser feliz, né? Ele sempre tinha essa teoria, eu casei para ser feliz, né? E a felicidade é a gente que busca a felicidade, né? A gente que constrói a felicidade, né? Através do que você faz pelo outro, é o que volta para você. Então, não tem como, assim... Casei para fazer o outro feliz, né? Justamente. E aí eu sempre batia de frente com ele, porque eu dizia, eu falava, mas em algum momento da vida não tem como eu viver com você 50 anos, 70 anos, que a gente casou jovem, sem passar por nenhum problema, por nenhuma provação, por nenhuma dificuldade. E assim eu sempre continuei firme mesmo no propósito, na minha ideia, na minha decisão, sempre fui a favor, sempre cuidei da minha casa, sempre tentei cuidar do meu casamento. O Danilo, assim, sempre foi um excelente marido, desde o princípio também, sempre colaborou muito comigo, mas a ideia dele não encaixava com a minha. Interessante. Né? Às vezes, assim, a gente pode perceber por alguma diferença, assim, de valores, né? Às vezes de família, né? De princípios. Eu fui criada com meu avô e com a minha avó. Meu pai faleceu, eu tinha 2 anos. E aí minha mãe precisou trabalhar fora. Então, assim, acabou que ela trabalhava fora, mas aquela cultura, aquele dia a dia, aquele ali tudo mesmo, eu vivi com o meu avô e minha avó, né? Olha, e aí a gente sabe que a família antiga é uma família mais tradicional. Então, eu sempre tive esse valor, né, dos meus avós. Quanto tempo que eles de casado? Mais de 50 anos de casado. Olha só. Então, assim, é um orgulho. São pessoas maravilhosas. Esse valor dessa aliança foi muito trabalhado na sua... A gente tem como avós, espelho, né? Então, assim, eu vi minha avó passar muitas dificuldades com meu avô, eu vi ela sempre do lado dele, ela orando, minha família é muito religiosa, sabe? Então, eu participei de tudo na minha infância. E isso forma, né? A cabeça da gente, forma a personalidade. Então, eu sempre tive isso comigo. Vai ter momento ruim? Ok, vai ter momento ruim, a gente vai conversar, vai resolver e vai passar. Eu também não conheço ninguém que viveu dificuldades eternamente. E aí eu sempre tive esse pensamento, Danilo não. Aí a gente teve alguns conflitos, né? A gente casou, e aí veio a Marcela. Vocês acabou casando bem jovem também. Nós casamos jovens, né? Sim, eu com 26, o Danilo com 27, mais ou menos essa idade a gente casou, né? A gente tem 10 anos, eu 36, ele 37. E aí, só nós 12, a gente ainda continuava bem, né? Aí, quando vem filho, a gente já sabe dos desafios aí da maternidade, né? Que é algo a mais para conciliar. Então, além da casa, o trabalho, o esposo, a rotina ali de manter com todos os afazeres em dias e ainda cuidar de um bebê. Então, assim, as nossas divergências foi se tornando maiores, né? E aí a gente começou a discordar um do outro, do que era primordial para mim, do que era principal para mim, do meu foco, do dele. E aí a gente veio nesse desgaste, né, do nosso relacionamento.
E aí, toda vez que ele pensava em cogitar alguma situação de sair fora desse casamento, aí eu brincava com ele e falava assim, né? Mas, brincava assim, eu falo hoje, né? Brincava. Mas eu falava, você pode separar de mim, mas eu não vou separar de você. Aí ele ficava olhando pra minha cara, aí eu, não, você pode separar de mim, mas eu não vou separar de você. Ou seja, você não é um rapaz separado. Uau. E aí eu sempre persistia, e pedia muito a Deus, né? Pedia muito a Deus pra mostrar realmente, né, qual que era o propósito de estar passando por aquela situação, porque você vendo de fora era tudo ok, né? Sim. A gente, assim, não tinha grandes dívidas, graças a Deus era abençoado com a saúde, então, assim, não tinha grandes problemas para, às vezes, estar passando por uma fase tão desgastante. Sim. E daí chegou esse momento, né, que foi em 2000, eu lembro quando foi em 2019, né, que eu continuando, né, persistindo no nosso relacionamento e tudo mais, e o Danilo, não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Tô pensando se eu ainda quero continuar. Mesmo. Isso, ele sempre assim, deixava soar esse arzinho de dúvida, né? E o que pra mulher é muito ruim, né? Porque eu acho que uma coisa que nenhuma mulher quer é sentir insegurança. Sim, total. Né? Insegurança, não é falta de confiança, você não sabe o dia de amanhã, Sim. Como que vai ser, você não tem aquele parceiro realmente que tá do seu lado. Eu acho que pra nenhuma pessoa isso seria agradável. E aí, em 2019, né, então há mais ou menos 5 anos atrás, a gente teve essa experiência, né, como eu fui de uma família, assim, muito religiosa, então, assim, sempre fui muito crente, sempre fui muito em igreja, em novena, então, sempre fui muito persistente, assim, das dificuldades, das batalhas. E aí, o Danilo também teve essas experiências dele, só que há 5 anos atrás, né, que realmente houve essa transformação, onde que a gente fala que tem um Danilo antigo e um Danilo novo. Né, que hoje, assim, realmente doa 100% para nossa família, preocupa em fazer tudo de bom e de melhor para mim, para minha filha, para nós, para a gente estar num relacionamento mais tranquilo. Dificuldades a gente tem, eu tenho, você tem, todos nós temos. Até mesmo porque as dificuldades que faz a gente crescer, que faz a gente amadurecer, que faz a gente ter uma experiência, e algo até que a gente pode colaborar com alguns colegas que a gente convive. Sim, história, né? Tem alguma história, alguma experiência que a gente pode colaborar contando tudo que a gente já passou. Então, o que eu penso é isso. Os momentos, eles sempre vão ter bom, ruim, né? Não é à toa que quando você faz o voto na igreja, eles falam, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Por quê? Porque o bom existe e o ruim também. Você vai viver tempos ruins. Né? Então, a promessa ela já é feita no altar. E aí a gente teve essa oportunidade de ter essa transformação do Danilo e foi muito, assim, foi muito brilhante isso, porque chegou um ponto que eu já estava muito esgotada, então eu já não tinha mais energia realmente para persistir nesse relacionamento, né? Até hoje, quando eu olho para trás, eu falo, gente, de onde que aquela Ingrid saiu com tanta fé, com tanta garra, tanta força, com tanta, assim, força, sabe? Porque eu nem dava papo pra ele. Quando ele vinha com essas conversas tortas, eu já falava pra ele. Eu falava assim, eu não vou largar de você, então você vai trabalhar, vai caçar um serviço, vai, né, como se vai resolver uma coisa que para com essa conversa boba. Então, eu não sei realmente, então a gente vê que foi unção aí do Espírito Santo mesmo, né, de dar aquela força, mostrar que eu estava certa, e eu tive, né, meus motivos para continuar insistindo mesmo, e hoje eu colho as bênçãos, valeu a pena. As bênçãos do meu casamento, que hoje a gente vê que valeu a pena, né, a gente tem 10 anos aí hoje de casado, né, então assim, nem se eu passar por alguma situação difícil, eu tenho certeza que o Danilo não vai ter a mesma reação, né, devido assim, a maturidade, essas experiências, né, que a gente vai tendo aí no decorrer da vida da gente mesmo. Eu tenho certeza que uma pessoa muito especial que está aqui, que é a Marcela, se a gente perguntar para ela vai dizer que está muito feliz com o pai e a mãe, porque só um filho sabe da dificuldade, né, de ser criado distante de um pai ou de uma mãe. Então, assim, só por isso já valeu. Vocês olhar e enxergar assim, ó, porque o que a gente tem visto crianças na idade da Marcela, 8 anos, né? Sim. Que são realmente filhas de pais separados, é uma dor que a gente não imagina uma criança. Porque a criança, muitas crianças, ela acaba gritando em silêncio. Né? O grito dela é para dentro, e aquilo fica guardado e gravado no coração de uma criança durante muito tempo. Né? Eu sou filho de pais separados e a gente carrega uma dor muito grande. Né? Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 7 anos de idade. E eu vou te falar, é um preço que se paga
por essa jornada sem uma direção de pai e de mãe, porque cada um tem um papel muito importante e esse papel se completa quando você tem a criação dos dois.